Olá, eu sou Marta Oliveira, terapeuta e mentora de terapeutas. E aqui nesse vídeo hoje eu quero falar sobre renascimento. Já tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a sessão de renascimento. Hoje eu quero falar mais sobre o renascimento em si, né? A técnica do renascimento. O renascimento é uma técnica simples de respiração, mas extremamente poderoso. Essa técnica é extremamente poderosa para fazer profundas transformações na nossa vida. Em que sentido? O renascimento, ele atua nas memórias corporais. Que são as memórias corporais? São aqueles registros que na nossa vida não ficaram na nossa mente, mas ficaram no nosso corpo. E por que motivo esses registros ficaram no corpo? Então, primeiro, as primeiras memórias corporais são as memórias de gestação, de nascimento, né? Do parto. E até 2 anos de idade, ou seja, a primeira infância, onde o nosso intelecto não está ainda desenvolvido. Então, ali, todas essas memórias, todos esses registros, eles passam por um registro de uma faculdade que faz pequenos julgamentos, não seriam pequenos, digamos assim, seriam julgamentos mais rasos, né, sobre as coisas. Então, o bebê, ele, de algum modo, ele está julgando as coisas e tudo que está acontecendo, e tudo que chega até ele. Só que, como não tem um filtro ali do intelecto, tudo que acontece é registrado no corpo. O bebê, ele recebe o mundo como uma impressão. Tudo fica muito impresso aqui no corpo, nessas memórias corporais. E esse impacto de tudo que está acontecendo é sentido pelo bebê desde a gestação. Então, tudo que está acontecendo ali com a família, né, tudo que está acontecendo com a mãe, o bebê está passando por todos aqueles processos e está ao mesmo tempo julgando, julgando como um bebê, logicamente, né? Então, quando eu falo de julgamento, não seria um julgamento do adulto, mas um julgamento de um bebê. Só que esses registros e essas primeiras crenças registradas no corpo, elas passam a ser uma forma de funcionar. Ou seja, eu não elaborei, mas eu vou seguindo aquela forma de funcionar, eu vou seguindo aquela crença, eu vou seguindo aquele julgamento que eu fiz ali naqueles primeiros anos de vida, naqueles primeiros momentos da vida, né? Às vezes no momento do parto, no momento da gestação, no momento do nascimento, tipo de parto. Então, todas as circunstâncias, né, que circundam ali uma gestação, um nascimento, um parto, tudo isso está sendo refletido, sentido e refletido pelo bebê, julgado em algum nível. Lógico que é um nível raso, um nível imaturo, o nível de um bebê, é como um bebê vê o mundo. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo de uma amiga que falava que tinha uma lembrança de uma casa onde ela morou, que tinha lá um tanque em que elas se penduravam nesse tanque, brincavam muito nesse tanque. E ela tinha essa imagem desse tanque como imagem, como um tanque muito grande. E passaram-se anos e anos que ela não tinha ido nessa casa, e um dia ela retornou a essa casa, e quando lá chegou, procurou por esse tanque. E aí a pessoa mostrou o tanque, e ela imaginava o tanque, um tanque bem grande, né? E lógico, o tanque era uma coisinha bem pequenininha. E ela falou assim, mas era esse tanque mesmo? A pessoa falou, sim, a casa nunca foi reformada. Então, lógico, o bebê enxerga tudo gigante, né? Então, é muito importante lembrar disso, porque coisas que acontecem com o adulto, que estão num padrão normal, para o bebê é uma coisa gigantesca. Então, é como se fosse ali algo. Então, imagine, os pais estão brigando ali, às vezes, uma discussão boba ali de qualquer coisa. Mas para o bebê ou para a criança, aquela discussão é como se fosse uma grande briga. Porque tudo que acontece entre os pais para a criança é sempre uma ameaça de que eles possam separar-se, que ela possa ficar sozinha. Então, nesse sentido,
que eu falo, de a gente olhar essas crenças que a criança criou ali, né, naquele período, e que a gente possa ir lá, olhar para essas crenças e perceber que eram apenas um julgamento de uma criança. Por exemplo, essas questões que a gente leva de briga dos pais, questões às vezes que aconteceram, mas que não eram uma coisa tão gigante, mas para o bebê era uma coisa gigantesca. Então, às vezes, pequenas brigas. Uma vez, uma cliente falando, né, que os pais brigavam muito e tal, eu falei, e eles se separaram? Não, eles estão juntos até hoje. Há quantos anos? 40 anos. Então, eles estão juntos há 40 anos e tinham essas grandes brigas, será que eram grandes mesmo? E depois, um dia, numa sessão de renascimento, ela acessou essa memória de quanto os pais eram alegres e como eles brincavam entre si e riam. Então, às vezes, a gente sai levando um ponto em que o bebê registrou como um ponto mais forte daquelas relações, criou algo ali, julgou e saiu levando isso como uma verdade. Porque não existia ali um intelecto para elaborar, não existia ali um adulto ajudando ele a entender, né? E às vezes a gente sai levando questões dos relacionamentos dos pais como se fosse uma verdade absoluta, sendo que uma criança não entende nada de relacionamento. Então, como que uma criança pode julgar um relacionamento? Se era bom, se era ruim, se era abusivo? Entende? Então, às vezes, nós estamos presos na nossa vida atual, empancados em questões que são questões que um bebê, que uma criança registrou. E até hoje eu saio levando como se fosse uma verdade, direcionando a minha vida a partir daquelas sentenças, daquelas crenças, daqueles acordos, e não consigo desbloquear, né, a minha vida, a minha inteligência, o meu lugar no mundo, o meu propósito. Porque estou cheia de bloqueios emocionais, carregando histórias que não são minhas e que não fazem nenhum sentido para um adulto. Não cabem numa vida adulta, entende? Então, às vezes, eu estou vivendo uma vida adulta querendo, sendo regida e dominada por questões emocionais de uma criança. Então, é assim que a gente vai se relacionando com essas memórias e criando julgamentos e criando acordos em cima disso. Então, é muito importante olhar para isso. Então, o renascimento, ele vai no lugar dessas memórias corporais. Então, ele limpa as memórias corporais sem que você precise lembrar. Pode ser que na sessão você lembre de alguma coisa, você sinta alguma coisa, mas a grande parte do que acontece no renascimento é silencioso. Simplesmente o corpo libera através da respiração. E aí isso passa a ter um benefício, onde após essas sessões, você começa a perceber que aquele bloqueio não existe mais, que aquilo que você sentia não existe mais. Então, aquela pessoa que você era, que você pensava que era, na verdade, você estava apenas funcionando daquela forma. Você não era aquela pessoa. Você é outra pessoa que ainda não estava no mundo. Porque aquela pessoa que você é, a sua essência estava encoberta por um monte de crenças, de questões emocionais que não tem nada a ver com a realidade. E isso bloqueia totalmente a nossa inteligência, porque a nossa inteligência foi feita para interagir com a realidade. Enquanto você leva para a sua inteligência várias crenças e julgamentos bobos de uma criança, a inteligência não vai poder te entregar aquilo que é o seu melhor, a essência, aquilo que você veio aqui para ser, aquilo que você realmente está pronto para se colocar no mundo. É por isso que há muitos bloqueios emocionais estão ligados a questões de relacionamento, a questões profissionais, na mesma base. Às vezes, a pessoa acha que ela vai na terapia, pelo menos aqui comigo é assim, a pessoa acha que vai resolver um problema pessoal ou um problema profissional. E, de verdade, as bases do pessoal e do profissional estão no mesmo lugar. Às vezes, a mesma influência, a mesma crença que eu carrego, ela está influenciando na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Entende? Então, é assim que essas crenças que estão no nosso corpo vão nos dominando e vão diminuindo a nossa capacidade de enxergar a nossa essência, de chegar na nossa inteligência
porque estamos sobrecarregados de histórias que não são nossas, de crenças irreais, e a irrealidade não vai se conectar com a inteligência. Então, tudo isso pode ser um grande benefício, é o grande benefício, na verdade, do renascimento. Então, respirar, a respiração do renascimento é fazer uma grande ordenação nesse interno, né? Tirando o que não é seu, limpando o que não é seu e trazendo de volta. E trazendo de volta não, porque nunca saiu, né? E lhe conectando com quem realmente você é, né? Com a sua essência, com a sua inteligência, com aquilo que você veio aqui para ser. E isso dá liberdade, felicidade, dá confiança, e, de fato, aqui é onde você realmente vai se sentir com autoestima elevada, capaz de saber o seu real valor no mundo, porque você vai saber qual é o seu lugar no mundo. E quando você encontra o seu lugar de forma ordenada internamente, você naturalmente comunica isso para o mundo. E essa verdade, essa realidade, conecta você com o cliente que espera que você se coloque no mundo. O seu sim sempre será o sim diferente. Não é o mesmo sim que o meu. Quando eu falo para vocês sobre a terapeuta que existe em você, eu falo disso. Eu falo que o seu sim para ser terapeuta vai conectar pessoas que não vão vir para mim. Os seus clientes, as pessoas que vão se conectar com o seu propósito, elas estão esperando por esse seu sim. Então, é muito importante que cada dia mais você consiga fazer essa limpeza de bloqueios, de memórias emocionais, né? Memórias corporais, crenças limitantes, feridas emocionais, todas essas questões e esses nomes são a mesma coisa. No fundo, é tudo um grande lixo emocional que você carrega e que impede você de estar cada vez mais na sua inteligência, na sua essência, aonde você vai encontrar de fato o seu propósito e a sua felicidade. Então, esse é mais um chamado para você fazer renascimento, para você olhar para a sua história de nascimento e para você respirar e tirar de você aquilo que não é mais você, né? Aquilo que realmente impede você de ser cada vez mais quem você veio aqui para ser, ok? Então, esse é um chamado para sessões de renascimento. A sessão de renascimento, eu faço sessão de renascimento individual, presencial, logicamente. Eu trabalho com as histórias de nascimento, que ajudam também a desbloquear, e esse trabalho das histórias de nascimento pode ser feito online, através das sessões, e também temos imersões de renascimento em grupo, e que é muito bom também, porque você vai ouvir outras histórias de nascimento, você vai fazer conexões com outras pessoas e vai poder também ampliar o seu olhar para a sua própria história. Então, fique comigo, me acompanhe aqui no canal, me acompanhe lá no Instagram e vamos fazer essa revolução, limpar o mundo desses lixos e estar cada vez mais conectando pessoas com o seu real propósito. Fique comigo, curte e compartilhe esse vídeo, acompanhe o canal e convida outras pessoas para virem ouvir. Obrigada.